Oiê, eu sou a Aruru e no vídeo de hoje eu vou contar relatos que aconteceram em apartamentos e prédios, ok? Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já deixa o seu likezinho no início desse vídeo para você não esquecer e se inscreve no canal para me ajudar, ok? Caso você queira enviar algum relato que aconteceu com você ou que te contaram, fique à vontade para enviar nesse e-mail aqui, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo! O primeiro relato se chama Alguma Coisa Lá em Cima. Eu moro em um prédio perto de uma faculdade de São Paulo. É um prédio pequeno de 2 andares com vários apartamentos pequenos de um dormitório em cada andar, incluindo o térreo, que o dono aluga exclusivamente para estudantes de São Paulo e do interior. Todos do prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um 3º andar, mas só tem uma sala enorme que é usada como depósito. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não estaria muito certo, dá mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas a que se dá mais ênfase é não entrar no depósito do 3º andar, nem sequer abrir a porta. Ninguém sobe lá em cima. Aparentemente, essa entidade, fantasma ou demônio, o que você preferir, deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu trancar ele lá em cima no 3º andar. Parece que foi um residente que ficou aqui por um tempo, e dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima, ele falou que ia embora e que não voltava para o prédio. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O zelador raramente entra lá dentro do depósito, só quando ele realmente precisa ir lá. E quando ele vai, ele não demora mais do que alguns minutos. Ele entra correndo e sai voando lá de dentro. Como nesse prédio é todo mundo estudante, eu sempre pensei que era mais uma história só para assustar os mais novos ou para assustar o pessoal que chega do interior, o que é bem comum aqui. Até o dia que eu estava estudando com um cara que mora no 2º andar. O quarto dele fica bem embaixo de onde está o depósito. Nós estávamos lá quietos, estudando, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para ele e falei: "Nossa, eu achei que o Silva, que era o zelador, tinha viajado essa semana." Ele olhou para minha cara e falou: "Sim, o Silva viajou." Aí eu falei: "E quem tá no lugar dele?" "Ninguém, não tem ninguém cobrindo ele." Aí eu parei, pensei um pouco e arrisquei: "E quem tá lá em cima no depósito?" O meu amigo parou de ler o livro, olhou para minha cara e falou: "Não é quem, é o quê." Eu falei para ele poder esquecer aquele papo de demônio no depósito que comigo não colava. Ele perguntou quem podia ser, se só o Silva tinha a chave de lá e ele estava viajando. Ele falou que se eu estivesse pensando que era rato ou gato, que era para prestar atenção no som. Era o som de alguma coisa grande andando. E de vez em quando arrastava alguma outra coisa, o que era realmente verdade. O que fazia aquele som não era nem um rato ou qualquer outro animal. Ele falou que já tinha reclamado com o Silva do barulho, que às vezes acordava ele no meio da noite, mas o Silva falou que não podia fazer nada. O meu amigo pediu para o Silva levar ele até lá em cima para ele mesmo ver o que era. Ele encheu tanto o Silva que ele acabou levando meu amigo. Quando o Silva abriu a porta, o depósito estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca, e era verão. Meu amigo perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro, e o Silva falou que não, e que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. Quando o Silva estava fechando a porta, o meu amigo conseguiu dar uma última olhada lá dentro, e ele jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. O Silva trancou a porta e foi embora, enquanto ele ficou mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. Quando ele estava virando para ir embora, ele viu a maçaneta da porta girar bem devagar, como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. Depois que ele viu isso, ele saiu correndo e nunca mais voltou lá para cima. Eu já perguntei para o Silva, e ele não gosta de falar sobre o que tem lá dentro. É muito difícil conseguir fazer ele falar alguma coisa sobre o assunto. A única coisa que ele repete sem parar é: "Não é para deixar ninguém ir mexer lá em cima." Eu tenho mais algumas histórias sobre esse demônio, mas eu só vou contar uma agora.
É sobre uma garota que morava aqui antes de trancarem o coisa ruim lá em cima. Parece que ela morava no apartamento que ficava bem de frente para a escada que sobe para o terceiro andar. Numa noite de sábado, como quase todos do prédio tinham saído para se divertir, só ela e mais alguns poucos ficaram lá. Ela estava no computador fazendo um trabalho quando ela ouviu passos pelo corredor. Nada de anormal, ela não era a única que tinha ficado no prédio. Mas então bateram na porta de um dos apartamentos vazios. Ninguém atendeu. Bateram na porta de outro. Também não tinha ninguém. Foram batendo de porta em porta. Ela era a única pessoa do segundo andar que tinha ficado. A essa altura ela já estava meio assustada, achando que podia ser ladrão. Então bateram na porta do lado do apartamento dela. Ela ficou olhando para a porta, esperando baterem na porta dela, mas ao invés de baterem, ela viu a maçaneta girando. Ela estava com o coração na boca, então bateram na porta. Mas não foi como a batida dos outros. Os outros apartamentos parecia só que tinham batido com os nós dos dedos. Na porta dela parecia que estavam dando chutes com uma fúria incrível. A porta tremeu completamente. Ela correu para a cozinha. Da cozinha, ela podia ver a porta da frente. A luz lá fora estava acesa e ela podia ver a sombra dos pés de alguém pelo vão que tinha debaixo da porta. Um tempo passou e quem quer que fosse ainda estava lá. Ela resolveu olhar pelo olho mágico quem era, na esperança que fosse alguma brincadeira idiota de alguém do prédio. Quando ela olhou, ela viu uma sombra escura e disforme na frente da porta dela, e tinha 2 olhos vermelhos. Quando ela começou a olhar, a sombra estava longe da porta, quase na escada. Então, ela começou a se aproximar, como se soubesse que a garota estava lá na porta olhando ela. A garota soltou um grito que chamou a atenção do prédio inteiro. O pessoal que tinha ficado aqui saiu correndo para ver o que era. Encontraram a porta aberta com a garota desmaiada no chão, com 2 marcas roxas nos pulsos dela, como se alguém estivesse agarrando ela com muita força. Ela falou que só lembra de ter visto a sombra se aproximar da porta e de gritar. Depois disso, ela só lembra de estar todo mundo do lado dela no apartamento. Sem falar que ela estava com a porta trancada e com a correntinha, e não tinha sinal nenhum de entrada forçada. No dia seguinte, ela foi para a casa de uma prima dela que mora aqui em São Paulo e só voltou para cá para pegar as coisas dela. Depois disso que o tal cara trancou de algum jeito o demônio do depósito. Eu nunca cheguei a ver nada, a não ser uma vez que eu dei uma de curioso e subi para o terceiro andar para ver se via alguma coisa. Quando eu encostei na porta, ela estava completamente gelada, como se fosse a porta de um freezer industrial. Eu saí correndo de lá na hora. E é isso, essa é a minha história. Mesmo não tendo visto o fantasma ou o que quer que seja, eu já tive provas o suficiente de que realmente tem alguma coisa naquele depósito. Eu não sei o que, mas alguma coisa tem lá em cima. Meus amigos, se tem recado, tem história. É bom nunca passar por cima disso, que você pode se arrepender muito. Tá, o segundo relato se chama O Bicho no Banheiro. O meu marido e eu tivemos muita experiência com o inexplicável. Nós nos mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001. Nós sempre sentimos algo de estranho nesse lugar. A primeira vez que algo aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como sempre. Eu tinha chegado em casa, vindo da casa da minha mãe, e tinha ido assistir TV. Eu comecei a sentir algo de estranho vindo do corredor e decidi acender a luz de lá. O interruptor é bem no começo dele. Eu voltei para o sofá e assim que eu me sentei nele, a luz do corredor começou a acender e apagar. Dava para ouvir o som do interruptor se mexendo. Eu podia ver de onde eu estava sentada o interruptor ligando e desligando. Isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada e o pior era que eu estava sozinha em casa. Depois que meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer de que era só um problema elétrico, mas eu sei que não era. Desde então, às vezes, quando eu estou no chuveiro, que fica de frente para o corredor, eu vejo alguém sair do quarto e ir para a sala. Então eu chamo meu marido, achando que é ele, e ele sai do quarto. O meu marido começou a notar que os nossos 2 gatos ficavam miando para o corredor e para a porta do banheiro. A gata, Mimi, ficava arranhando a porta e o carpete debaixo da porta, sem motivo aparente nenhum.
Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia que a luz ficou ligando e desligando. E a Mimi começou a miar para a porta fechada do banheiro. Então, ela começou a brincar com algo que estava no chão, na frente da porta. Ele falou que então pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez ela tombar para o lado e ser puxada contra a porta, pelo vão que tem por debaixo da porta do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudar ela, e assim que ele puxou a pata dela debaixo da porta, ela levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado isso. No final do ano passado, eu estava no chuveiro. Era cerca de 8:30 da noite e o meu marido estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor. Pelo canto do olho, eu notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta. Estava pensando que talvez pudesse ser uma brisa fria que estava vindo de fora e pegando o espelho de um certo jeito que fizesse marcas parecidas com mãos. Assim que eu tinha me convencido que era só o vento, a cortina do chuveiro abriu, como se alguém tivesse puxado ela violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. Depois de uns 2 segundos, a porta se fechou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito, já que o aquecimento é a gás e só temos água quente por uns 20 minutos. Depois de um tempo eu levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. Eu fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular, falando que eu estava no carro do estacionamento só com uma toalha enrolada em um cobertor que eu tinha lá, e falei o que tinha acontecido. Ele falou que nós não podíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então, agora eu me recuso a ir para casa depois do trabalho antes que ele chegue lá. A única coisa que eu sei sobre esse lugar é que era uma casa antes e ela pegou fogo. Depois disso, usaram o terreno para construir o nosso prédio, mas pelo que me falaram, ninguém morreu no incêndio. Eu não tenho ideia do que pode ser que tem aqui em casa, mas eu morro de medo de ficar sozinho. Gente, o estranho, você devia falar com seus... O ruim de falar com os vizinhos é que eles podem achar que você é louca, né? Mas se foi usado o terreno todo para construir um prédio, devia acontecer isso em outros apartamentos também, não? Ou sei lá, faz uma oração aí nessa sua casa, joga água benzida, faz, tipo, algum tipo de ritual de proteção de algo que você acredita, não sei, né? E é isso. Deus é mais, eu não teria coragem não, gente. O terceiro relato se chama Inquilino Fantasma. O meu namorado e eu moramos no nosso último apartamento por 2 anos e meio. Nesse tempo todo aconteceram algumas coisas inexplicáveis por lá. Eu só vou falar sobre algumas das coisas que aconteceram. A primeira coisa que eu me lembro foi um dia em que eu e meu namorado estávamos sozinhos em casa, no pequeno corredor do lado da porta fechada do quarto, e ouvimos 3 batidas na porta vinda do lado de dentro. Nós nos olhamos e eu falei, eu não vou entrar aí dentro. O meu namorado abriu a porta e entrou. Não tinha ninguém lá dentro e não vimos nada que poderia ter causado aquele barulho. Outra coisa que aconteceu foi às 3 da manhã. Nós estávamos dormindo e fomos acordados pelo meu cachorro, latindo feito louco e rosnando. O cachorro dorme na cama com a gente, estava de pé no pé da cama, encarando a parede. Nós tínhamos um aquário com peixes no quarto, que tinha uma luz dentro que acabava iluminando um pouco o quarto. Nós não vimos nada na parede que poderia estar fazendo ele latir e rosnar feito um louco. Nós acalmamos ele o melhor que podíamos e conseguimos fazer ele sentar na cama, mas ele não deitava. O tempo todo que eu fiquei acordada depois, uns 30 minutos mais ou menos, ele ficou sentado encarando a parede e rosnando baixo. Depois de algum tempo eu acabei dormindo, mas cerca de uns 40 minutos depois, eu e meu namorado acordamos pelo mesmo motivo. O meu cachorro estava de novo latindo feito louco para a parede vazia. Nós acendemos a luz, mas não achamos nada de novo. Essa foi assustadora, mas a coisa mais assustadora que aconteceu comigo foi uma manhã quando eu tinha acabado de acordar e estava deitada na cama com as costas viradas para a porta. Então eu ouvi meu nome, mas parecia que alguém tinha arrotado ele. Sabe quando alguém fala alguma coisa rotando? Então, foi desse jeito.
Eu me virei para falar pro meu namorado que ele era um porco, mas não tinha ninguém lá. Então eu percebi que eu conseguia ouvir o meu namorado no chuveiro. Eu corri para fora do quarto. É estranho como você pode ficar tão assustada quando você espera que algo vá acontecer. Eu achei que a porta do quarto ia se fechar antes de eu chegar nela, mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu entrei no banheiro e contei o que tinha acontecido para o meu namorado e fiquei lá até ele acabar o banho dele. Eu fiquei bem assustada com aquilo. Uma outra coisa estranha foi quando nós estávamos tomando conta do cachorro da mãe do meu namorado enquanto ela viajava. Era uma poodle. Eu estava sentada na sala vendo TV e ela estava lá comigo. E o meu namorado estava na cozinha preparando a comida dela. Ele chamou ela para comer e ela foi. De repente ela parou e começou a choramingar, olhando para o canto da sala. Eu vi ela fazer isso e o tempo inteiro eu fiquei procurando por algo que ela pudesse estar vendo, algum inseto ou coisa parecida. Então ela se sentou e levantou a pata da frente, como se estivesse pedindo comida. Então ela ficou de pé de novo e literalmente voou para fora da sala. Eu nunca vi um cachorro correr tão rápido. Isso tudo aconteceu e eu não vi nada que poderia ter causado aquilo. Nada. A última coisa que eu vou falar foi algo que nós realmente vimos. O meu namorado e eu estávamos sentados no sofá da sala assistindo um filme de TV. Só tem uma janela lá, que na verdade é a porta de vidro da varanda, do lado da televisão. Do outro lado dessa porta de vidro tem uns 30 centímetros entre ela e a porta de entrada. Com a minha visão periférica, eu vi algo brilhando nessa parte entre a varanda e a porta de entrada. Eu olhei para lá para ver o que era e era uma bola meio vermelha alaranjada do tamanho de uma bola de tênis. Eu olhei atentamente enquanto ela ia descendo e atravessava o chão, indo para o apartamento de baixo. Eu fiquei totalmente sem fala. Eu olhei para o meu namorado e ele falou para mim: "Você viu aquilo?" Eu não conseguia responder para ele. Eu sei que não havia explicação racional nenhuma para aquilo. Não era luz de fora, já que estava do lado da janela, onde a luz que vem de fora não alcança, e não tinha nenhuma outra fonte de luz na sala além da TV, que estava do outro lado da janela e virado para a gente. Nós não moramos mais naquele apartamento, mas foi só porque queríamos um lugar maior. Nós nunca nos sentimos ameaçados. A única vez que eu me senti um pouco ameaçada foi o dia que aquilo arrotou meu nome. Mas muitas outras coisas aconteceram lá dentro, como lugares mais frios sem motivo e a sensação de estar sendo observada por alguém invisível. Será que havia um tipo de inquilino fantasma no apartamento que estava morando com a gente? Ou o que seria? Gente, as pessoas são tão corajosas, né? Se bem que, tipo assim, às vezes você continua no lugar por falta de opção mesmo, né? Ou você fica, você não tem dinheiro pra trocar. Mas que nem ela falou ali, eles ficaram ali e só trocaram porque queriam um lugar maior. E cara, eu não sei, velho. Eu nunca tive essa sensação, então eu não sei como é. Tipo assim, não que eu nunca tenha tido essa sensação, mas se isso acontece comigo dentro da minha casa, eu não sei o que eu faço, gente. Eu faço tudo. Eu oro, eu peço a Deus, a Oxum, a tudo quanto é coisa que tiver, aí eu vou estar pedindo ajuda. Eu não tenho coragem, então, pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Caso você queira enviar algum relato que te contaram ou que você mesmo presenciou, fique à vontade para mandar nesse e-mail aqui, ok? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.